E aí, tudo bom? Queria ver se eu podia entrar para mostrar a casa onde eu me criei aqui no bairro Dr. Romário, Rua Francisco P. Padula, 447. Não, tem a bondade. Com os quilombos tendo direito aos serviços básicos. Gente, essa casa aqui, ela guarda muita história. Foram mais ou menos 28 anos morando no bairro Dr. Romário e essa casa ela tem um valor que é imensurável. E eu sei o valor de cada tijolinho investido aqui. Não foi uma jornada fácil para a minha família, porque eu fui criado pelos meus avós maternos nessa casa. Nós viemos para cá em 93, onde tudo era mato, porque a Dr. Romário era uma invasão. O meu avô, que é o meu pai que me criou, ele ficou acampado aqui mais ou menos uns 3 meses numa barraca para garantir o terreno. E depois eles construíram o primeiro puxadinho de madeira e na sequência eles construíram essa peça aqui que vocês estão vendo, que foi um mercado, que era o mini mercado Tiago. Tive um mini mercado aí, meus pais eram muito empreendedores. O meu pai era pintor e a minha mãe era professora, mas ela era dona de casa, assim. Então nessa peça aqui foi onde tudo aconteceu durante 28 anos e depois eles foram construindo o restante da casa. Mas aqui em especial era dividido com um guarda-roupa aqui. Aí tinha o quarto dos meus pais aqui na frente era o mercado, aqui uma sala. Eu fico um pouco emocionado porque essa casa aqui, ela, de fato, ela conta muito sobre quem eu sou. E eu queria que vocês acompanhassem um pouquinho comigo aqui o restante dos cômodos. Isso aqui era um corredor que era aberto. Aí eles conseguiram construir esse quarto aqui, que era o quarto da minha bisa. E o banheiro. Gente, mesmo aqui o banheiro, mesma coisa, assim. E voltar hoje aqui é muito nostálgico, porque acaba vindo muita memória boa, feliz, e não tão boas também, porque a gente teve altos e baixos aqui. Eu venho de uma família muito humilde. E aqui era na época a cozinha da casa. E só eu sei o quanto foi difícil para os meus pais construírem tudo isso aqui. E como eu falei para vocês, é um valor imensurável. Hoje a casa não é mais nossa. Aqui depois virou uma cozinha, mas isso aqui tudo, para vocês terem noção, era tudo aberto. Chovia muito aqui. Então, para transitar para a cozinha que era lá antigamente, a gente se molhava, sabe? Chovia muito na casa, assim. Quando ele construiu a casa o puxadinho de madeira, eu lembro que tinha patente, porque quando construíram a Dr. Romário não tinha água, não tinha saneamento, sabe? Não tinha luz também. Então, quando a gente veio para cá, era uma casinha de madeira, depois construíram essa peça aqui que é onde a gente montou o mercadinho. E onde tudo aconteceu, os melhores aniversários, natais, foram tudo concretizados aqui. E voltar aqui, depois de 10 anos, é muito emocionante, porque, de fato, a minha história aconteceu aqui, nessa casa. E esse pátio aqui, ele guarda muitas recordações. Essas árvores, essas plantas que vocês estão vendo por aqui, muitas eu ajudei a regar, ajudei a plantar. Meus avós adoravam tudo que era diferente de planta, eles acabavam plantando aqui. Bergamota, esse aqui é limão. E eu queria poder trazer essa essência do Tiago como pessoa para vocês. E tudo aconteceu aqui no bairro Dr. Romário. Todos os sonhos da infância foram todos concretizados aqui, idealizados nesse bairro aqui, nessa casa, que tem o meu coração para a vida toda, assim. Sou muito grato. E uma coisa que eu recordo de infância é que a minha casa, ela estava sempre cheia de gente, os domingos, por isso que eu escolhi o domingo da família, porque os meus pais adoravam fazer churrasco no domingo, tradicional churrasco aqui do gaúcho, né, do Alegrete, com a saladinha de maionese. Então a casa sempre estava cheia de gente, muita gente, era muito primo, era muita tia. E eu lembro nitidamente que eu atravessava a cidade para estudar. Eu estudava lá no Demetrio Ribeiro, morando aqui na Dr. Romário. Então, a minha mãe
com 8 anos ela já me colocava no ônibus aqui, eu pegava o ônibus aqui na frente, descia lá no Demétrio, e lá na frente do Demétrio tinha uma parada que eu pegava o ônibus, que eu já sabia qual que eu tinha que pegar para voltar para casa. Então era uma jornada bem extensa, assim, para ir estudar. Depois, no ensino médio, eu vim estudar no Lauro aqui, porque não tinha ensino médio na época no Demétrio. Eu lembro nitidamente que eu tive grupo de El Chan com as minhas vizinhas aqui, grupo de Chiquititas, a gente se reunia na casa da Clarissa para dançar, ensaiar. E eu lembro de uma vez que eu fui no Luísa de Freitas Vale Aranha aqui para falar direto com a diretora, eu tinha uns 11 anos, para pedir pra gente se apresentar. E a gente conseguiu se apresentar no recreio. E eu lembro que veio uma chuva na primeira apresentação das Chiquititas cover, né? E depois na minha pré-adolescência para adolescência ali, eu tive um grupo de Sandy Júnior, que daí eu ia pro Gaspar Martins pra gente fazer as apresentações lá, porque a minha amiga Clarissa se mudou aqui do bairro pra Ibirapuitã. Esse lado artístico, da comunicação, da dança, do teatro, ele sempre foi muito presente na minha vida. E essa aqui é a minha casa, onde eu me criei 28 anos, no bairro Dr. Romário, Francisco P. Padula, 447, e é muito emocionante voltar aqui novamente. E caminhando aqui nas ruas da Dr. Romário, aqui nessa casa azul era a fruteira, onde eu comprava muitas vezes fiado aí, porque a grana era curta, né? Então o pessoal aqui da fruteira me salvava muitas vezes. E logo aqui na frente tem a locadora, tinha, né? Hoje não tem mais, aonde a gente jogava videogame, a gente pagava na época 60 centavos a hora. E muitas vezes eu não tinha esses 60 centavos, aí eu vinha e ficava só olhando os guris jogar ali. Aí alguns amigos emprestavam a manete, fingiam que eu tava jogando. E essa casa aqui foi a locadora. A gente jogava muito NES aqui. E que, querendo ou não, a vizinhança é muito acolhedora. Os vizinhos ajudavam muito a gente também, sabe? E isso, Edson, quanto tempo? Tudo bem, cara? Tudo jóia? O tempo passa, hein? Mas que maravilha, né, cara? Tu aí, tio, quanto tempo, hein? Pois é, e o pessoal tá bem? Bem, tudo bem. Pessoal, aqui eu comprei muito nesse... Antes era fruteira, como eu mostrei pra vocês, agora é Mercado Max aqui na Dr. Romário. Agora tem... Acho que a gente foi os vizinhos mais antigos, né? Sim. A gente foi muito tempo. Eu lembro quando tu começou com a carrocinha passando. Vendia na rua. A gente evoluiu. O bom é que o tempo passou, mas a gente evoluiu também, né? Isso é que é importante, né? Pegava muitas vezes no fiado aqui. Mas foi jóia esse tempo, né? Valeu, foi um bom tempo esse. Uma boa vizinhança. Bom mesmo. Foi ótimo. Tchau. E aí? Gente, a Kátia é a vizinha mais antiga, a gente tem muita história junto. Ela praticamente me criou junto com a filha dela, com a Anne, que é uma das minhas melhores amigas. E fala um pouquinho aí de mim, Kátia. O que tu lembra do Thiago? Eu lembro do Thiago pequenininho, o Thiago gritando. Eu cresci muito. Kátia, o Thiago me abanando de lá e vindo aqui, brincava com a Anne, andava, bagunçava bastante todos eles. Vinham aqui em casa. Eram meus filhos postiços. E até hoje a amizade continua, né? As amizades que são verdadeiras, que... Sim, anos, né? Anos de amizade, a gente nem conta mais a idade. Mais de 30. Mais de 30 anos, hein? Então, pessoal, hoje eu tô aqui no meu primeiro emprego, foi na Fujifilm lá em 2005, quando eu ainda era estudante no técnico em informática, lá na antiga EAFA, hoje é o Instituto Federal Farroupilha. Então aqui foi a primeira oportunidade que eu tive profissionalmente, pela Maria e pelo Jorge. Eu sempre falo que o Jorge foi o meu mestre do Photoshop, tudo que eu sei de Photoshop hoje eu devo a ele. Foram 3 anos incríveis vividos aqui na Fujifilm, atendia os fotógrafos e eu vou mostrar para vocês um pouquinho do local onde eu trabalhava aqui. E pessoal, geralmente no final do expediente, ali pelas umas 5 horas, o Jorge descia do estúdio e me dava umas 100 fotos para tirar fundo. E eu aprendi o melhor corte, foi com ele no Photoshop. Porque daí desciam as fotos, eu tirava os fundos, que daí ele fazia todas as montagens ali do estúdio dos bebês. E passou gerações aí, hein? Agora os bebês já estão adultos e entrando na faculdade. E a Maria é uma mãezona pra mim, assim, aqui era a minha segunda casa, eu era muito jovem, eu recém tava saindo para o mundo, como eu digo, né? Tava no meu curso técnico em informática, que foi a grande oportunidade para mim desbravar aí o Photoshop, principalmente, que é a minha ferramenta de trabalho até hoje. O Thiago veio para cá menino, como ele disse, foi o primeiro emprego dele.
Tudo que ele aprendeu, ele diz que foi aqui. Sempre me apresenta para outra pessoa como sendo os professores que ensinaram ele tudo de fotografia e Photoshop. Ele é um pouquinho rebelde, principalmente nas segundas-feiras. Mas se precisava, fim de semana, que a gente trabalhava à noite, às vezes, fazendo foto, quando tinha algum evento grande, tudo ele estava junto. E com certeza que foi o grande início de toda essa caminhada que eu construí nesses 18 anos de carreira. Hoje eu estou aqui no sofá da minha casa para falar um pouquinho mais sobre a nova fase do Thiago, sobre a fase adulta. Em 2017 eu perdi a minha mãe de criação, a Deloá, e em 2019 eu perdi o meu pai de criação, o Plauto. Então foi uma grande virada de chave, onde aquela criança mimada, o Thiago, sempre teve tudo nas mãos, teve que amadurecer da noite pro dia, porque em 2017 foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Foi quando eu perdi a minha mãe, que era tudo o que eu tinha. Então ela faleceu de câncer. Então vem um Thiago com muita força, muita coragem, assim, enfrentando muitos obstáculos. E já na sequência, em 2018, em março, eu fui para um show em Porto Alegre e eu sempre paro na casa de uma amiga minha lá. E ela acabou me apresentando o meu companheiro, que é o João, que todo mundo conhece. E deu match, ele veio conhecer o Alegrete e acabou se apaixonando pela terra abençoada aqui. E em maio já, ele veio em março a primeira vez, em maio ele já veio de mala e cuia pro Alegrete. Alegrete, eu tive a felicidade de, além de conhecer o Thiago, fazer muitos amigos que são amigos em comum, mas que a gente colhe hoje um carinho muito grande de todos, e principalmente nessa nova fase do Thiago, né? Que é uma fase de realização de sonhos, é uma fase de um novo momento, um novo ciclo na vida dele. E uma curiosidade que poucos sabem é que quando a gente se encontrou, eu estava no meu seguro-desemprego e o João, quando veio para Alegrete, também estava no seu seguro-desemprego. Então a gente acabou alugando um apartamento pequeno de 40 metros quadrados, onde tudo começou ali. E eu estava com a casa que eu tinha ficado de herança para venda. E essa casa, ela estava prestes para ir para leilão, porque eu não estava conseguindo pagar as prestações do financiamento que eram no meu nome. E eu vendi ela em junho de 2018 para um militar. E a gente acabou ajudando ele nesse processo da negociação da casa para ele financiar, porque ele não tinha todo o valor na época. E lá em agosto, o cara me falou que ele não ia querer mais. Eu tive que botar a casa para venda novamente e passou uma semana, a gente sabia que a casa estava prestes para ir para leilão, faltavam uns dias assim. Ia para leilão no dia 27 de agosto e no dia 23 eu recebi uma ligação super aleatória assim, de um cara dizendo que queria visitar a casa, e nisso eu falei para ele, olha, a casa tá para venda e a gente pode ir visitar. E a gente já marcou a visita no dia seguinte, e a casa não era nem para ele, era para sogra dele. E a Nina, que foi um grande anjo assim que caiu nas nossas vidas em 2018, ela simplesmente se apaixonou pela casa. E a filha dela estava muito decidida que ela não queria a casa. E a menina acabou se apaixonando também pela casa, só que a gente tinha um grande empecilho, que era as prestações em atraso, e a casa ia ir para leilão no dia 27. Então a gente tinha que correr contra o tempo para conseguir fazer com que essa casa fosse quitada ali as prestações. E a Nina, no dia seguinte, já me ligou dando a retroativa da devolutiva que ela queria ficar com a casa. Daí eu chamei ela para um café e contei toda a história, que a casa estava prestes para ir para leilão. E ela simplesmente falou assim, só gera o boleto das prestações em atraso que eu vou pagar e tá tudo certo, porque a casa já é minha. Então ela comprou a casa e ali a gente começa a nossa vida de fato a dois, assim. E aí, o que a gente vai fazer a partir de agora? Então a gente tinha várias outras ideias, queria abrir um bar, queria abrir uma loja de roupa, uma barbearia. E numa simples conversa com minha prima, ela falou assim, por que vocês não unem o que vocês têm de melhor? O João, ele é formado em RH e tu formado em marketing. Por que vocês não abrem uma agência? E ali a gente começou a nossa agência, que antes era TMM, Comunicação e Marketing.
e devido ao nome a gente acabou tendo que trocar para a Agência Baita, que todos conhecem. Esse ano completamos 6 anos aqui no Alegrete, atendemos mais de 180 empresas nesses 6 anos. E começou a tomar forma, a gente batia de porta em porta, muitos nãos, porque era um serviço novo, ninguém conhecia na época. Nós fomos os pioneiros na gestão de redes sociais aqui em Alegrete, na Fronteira Oeste. Primeiro a gente fechou com uma farmácia de manipulação, essa farmácia indicou para um laboratório, esse laboratório indicou para uma outra farmácia, porque eram 3 sócios nesse laboratório, só ali a gente fechou 3 clientes, e assim a gente foi caminhando com a Baita e chegou 2019. A gente já estava com umas 15 contas administrando, umas 15 empresas. Então chegou a hora de mudar. E quando a gente dá essa mudança, a gente escolhe um sobrado, que é bem aqui na frente do barco, aqui na Eurípides. Então ali a gente pôde montar o nosso primeiro escritório, onde a gente montou embaixo, no primeiro andar, o escritório, o escritório dos sonhos, dos 2, assim. E em cima a gente morava porque ficava viável o aluguel, ficava suave para pagar. E aí a gente resolveu tirar umas férias em Capão, início de janeiro de 2019. A gente tirou 7 dias e a minha intuição muito gritante disse: voltem porque vocês precisam organizar o ano e começar antes, porque eu ia chegar já para seguir tocando a agência já na segunda-feira. Acabei voltando 2 dias antes e eu lembro que começou uma chuva muito forte e foi uma das maiores enchentes de Alegrete, que foi a de 2019. E, infelizmente, a gente acabou perdendo todo o nosso escritório, o primeiro escritório. A gente não tinha um mês naquela casa, assim. Então foi uma situação muito difícil. Eu saí com a água na cintura até, a gente saiu na capa da 0 hora. E a gente acabou ficando 2 semanas acampados num apartamento de uma amiga nossa que nos emprestou. Mas isso nos impulsionou para vir com muita força em 2019. Baixou a água, a gente voltou, a gente vê um cenário que a gente não deseja pra ninguém, é muito de guerra, assim. Tu vê as coisas, tipo, foi por água abaixo, literalmente, sabe? E ali nos deu uma força, eu pensei em desistir e voltar pra CLT. E o João, muito persistente, falou: não vamos, que isso só foi um impulso pra gente seguir. E ali a gente seguiu com a Baita e só tomou força. Quando a gente viu, a gente tava com 45 clientes. E só foi deslanchando e graças a Deus a gente conseguiu se tornar referência e autoridade como agência em Alegrete, na Fronteira Oeste. E essa é um pouquinho da nossa trajetória nessa fase mais adulta e de grande aprendizado para mim, principalmente, que eu amadureci muito com as perdas. Foi dolorido, mas era no tempo e era agora. Estou muito feliz com um novo momento do programa, que é a realização da minha vida, e tomou forma, saiu do papel, graças a uma equipe técnica incrível que abraçou a ideia e aos nossos patrocinadores também.